A respeito do câncer que atacam aí as mulheres, como eu disse no início, tem uma campanha muito forte, prevenção a respeito do câncer de mama. Mas, na sua vivência, aí você observa, ou nos estudos, né, que tem feito, observa que tem um aumento de outros tipos de câncer, ou quais são os outros tipos de câncer que podem afetar as mulheres, que são teoricamente silenciosos e quando demonstram sintoma, eles já estão no estado avançado. Quais são esses tipos de câncer que as mulheres devem ficar atentas além do câncer de mama? Bom, acho que um outro câncer que eu não posso deixar de falar, que inclusive a gente está no mês de conscientização dele, que é o câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero, eu estou até fazendo um mestrado e falando sobre o câncer de colo de útero, porque o câncer de colo de útero, ele é uma medida que se utiliza para ver o grau de subdesenvolvimento de uma região de um país. Olha. Porque o câncer de colo de útero, ele é relacionado a HPV, 90% dos casos, e ele é um tumor 100% prevenível. Então, se a gente tivesse campanhas de prevenção eficientes do câncer de colo de útero, se a gente fizesse preventivo naquela mulher que tem a faixa etária que precisa fazer e fazer no tempo adequado, a gente não teria por que ter câncer de colo de útero. Então, em países ricos, o câncer de útero quase não existe. Existe nos países desenvolvidos na população mais carente. E aqui no Brasil, que é um país em desenvolvimento, é um país desenvolvido, a gente tem um câncer de colo de útero em quarta colocação entre os tumores mais frequentes na mulher. Isso nos preocupa muito, porque a gente não tem diminuído a nossa incidência, as campanhas de colo de útero no Brasil não existem mais. Antigamente a gente fazia campanhas maciças, chamando a população para fazer. Hoje em dia o preventivo de colo de útero é feito quando a mulher procura, se ela procurar, no posto de saúde e se coleta. Então, o nosso rastreamento, a nossa campanha preventiva do colo de útero, ela é ineficiente. Ela é uma campanha que, na verdade, não existe uma organização no país inteiro e cada um faz de uma forma. Então, a gente tem feito levantamentos de dados e a gente tem visto que o câncer de colo de útero chega avançado, mulheres numa faixa etária mais ou menos de 40 a 50 anos, e são mulheres que estão bem ativas ainda, então isso compromete toda a estrutura familiar. Então o câncer de colo de útero é uma coisa que tem agora uma campanha nacional para que a gente incentive a vacinação contra o HPV, que é um dos fatores mais ligados, e incentivando também a procurar fazer o preventivo de colo de útero, que o ano passado as pessoas não fizeram preventivo de colo de útero, né? Então, que nem elas não procuraram para fazer exame da mama, muito menos o preventivo de colo de útero. Então, é uma coisa que a gente tem que falar, é um câncer que está relacionado a subdesenvolvimento, a falta de educação, a falta de acesso, e quanto mais câncer de colo de útero naquela região, mais a gente vê que está faltando o que a gente fala no SUS, que é igualdade, equidade e acesso. E nesse caso do câncer de colo de útero, ele tem um sintoma característico ou a pessoa ela deve fazer a rotina mesmo direto para o preventivo, para ver se tem algum problema? Tem algum sinal que dá, pelo menos, para a pessoa procurar? O preventivo é para prevenir. Então, normalmente, no início, não dá sintomas. O preventivo de colo de útero é recomendado para toda mulher que começou a atividade sexual a partir dos 25 anos até os 64 anos. Se a pessoa não faz isso, se ela não faz esse preventivo, desculpa, acho que eu saí, voltei. Se ela não faz esse preventivo, o que a gente fala? Ele demora 5 anos para virar um câncer. Então, se a pessoa fizesse o preventivo de colo de colo de útero todo ano, não teria como escapar, entendeu? Então, a gente recomenda que a mulher faça os 25 a 64 anos. Hoje em dia, o que a gente tem aqui no Brasil? Muita gente que faz abaixo dos 25 anos e a gente viu que isso não é eficiente. Então, a gente faz na faixa etária errada, na mulher que não precisa fazer. E o sintoma, à medida que esse câncer vai evoluindo, se ela não descobre, é sangramento. Sangramento principalmente começa após a relação, ela tem a relação sexual e depois sangra. E aí, às vezes, ela pode ter dor durante o ato sexual.
e até que começa a ter dificuldade para urinar, para evacuar, porque a vagina da mulher e o útero, ele fica tudo comprometido pela doença. Sim. Então, a gente recomenda que se faça sem sentir nada, porque ele vai descobrir a lesão pré-maligna, tem como tratar e nem ter câncer. Se ela fizesse anualmente, ou a cada 2 anos pelo menos, que é o que o SUS recomenda, a gente evitaria 100% dos cânceres de colo de útero no Brasil. Mas isso, infelizmente, não é uma realidade. Hoje em dia é a 4ª causa de câncer em mulheres, e a gente recebe, o que a gente recebe? Mulheres que chegam aqui sem urinar. Sabe, os principais sintomas que eu recebo mulheres aqui no Hospital Evangelho são mulheres que ficam anúricas, que a gente fala. De uma hora para outra, elas não conseguem urinar, porque o tumor invade toda a região. Confunde com uma infecção urinária. Isso. E aí, quando a gente chega aqui, o tumor invadiu já o que a gente fala, os ureteres, né? E aí a gente tem que fazer nefrostomia, tem paciente que tem que fazer hemodiálise, porque o tumor já pegou toda a região ali pélvica. Então, assim, infelizmente é muito triste, né? Uma mulher que não vai ter cura pela doença dela. Doutora, uma doença totalmente evitável, né? Então, eu já estava pensando nessa questão de levantar essa questão com você aí. Aí você comentou a respeito das mulheres chegarem, procurarem só quando já está com os sintomas de infecção urinária e tudo mais. A gente vê muito, principalmente aqui nas cidades do interior, aquela receita das tia véia, né? Vai lá, tá sentindo alguma coisa, toma um chazinho, minha filha, toma um negócio de raiz de não sei o quê, toma aquilo lá. Isso não seria perigoso a ponto, talvez, de mascarar uns sintomas e a mulher demorar a procurar, né? Aí já saindo do âmbito só da saúde da mulher também, porque pode acontecer com homens também. E quando procurar o sintoma já está tão avançado que não tem mais condições, esse tipo de atitude, como faz para poder prevenir ou filtrar esse tipo de coisa aí? Essa automedicação talvez natural. O que eu falo, sim, desculpa, o que eu sempre falo é que, sim, eu não sou 100% contra chás, assim, não tenho nada contra, mas eu acredito que se você acredita em chás e você faz isso durante uns 7 dias, né, no máximo 2 semanas, e não houve melhora do quadro, não insista, procura um profissional e reveja o que está acontecendo, porque pode agravar uma situação e a gente pode evitar de fazer um diagnóstico precoce. Então, assim, tem doenças que são autolimitadas, até uma infecção urinária mais simples, se a gente tomar muito líquido, melhora sozinha, em alguns casos, e aí nesses casos é por isso que às vezes o chá funciona. Mas o que eu recomendo é que a gente tem que ter bom senso. Se você acredita num chá caseiro, uma oração, fez isso durante 7, 10 dias, não melhorou, procure um profissional, porque a gente está aqui para ajudar, a gente vai coletar os exames, solicitar as coisas corretas, e a gente vai avaliar melhor aquela situação. Nenhuma situação que não melhore durante 7, 10 dias deve ser negligenciada. A gente deve procurar e ver o que está acontecendo. Muito bom.